Me parece indiscutível, diga. Eu só queria, assim, adicionar algumas coisas. Eu não discordo que é impossível a gente superar a divisão de gênero. Na verdade, esse déficit humano nas relações interpessoais entre os gêneros, como um todo, sem fazer a superação da sociedade de classes. Só que o que eu fico pensando em relação a essas reflexões que eu expus para você é que, assim, dentro da sociedade capitalista, você pode, a partir das formas de valorização da própria sociedade capitalista, você pode ter possibilidades de igualdade material em determinados locais, em determinadas famílias, em determinadas classes, dependendo de como essa organização se der. E daí, assim, um exemplo. Você tem famílias muito ricas, donas de meios de produção, que não precisam trabalhar, ninguém precisa trabalhar, homens e mulheres, e que terceirizam o trabalho doméstico deles, que seria objetivamente opressor contra um determinado gênero, para pessoas pobres, mulheres, mas mulheres pobres, que vão fazer isso. E daí, dentro dessa organização social micro, se você fosse pensar dessa forma, você teria a possibilidade de uma igualdade de gênero nessas relações micro, que necessariamente significam uma terceirização dessa opressão para outras mulheres. Daí não dá para dizer que isso é uma superação da opressão do capital em relação ao capital. Então, para você superar a opressão, você precisaria de uma modificação da sociedade como um todo. Mas para dar conta das relações de opressão micro em determinados pontos, em determinados momentos do capital, você poderia fazer esse tipo de reflexão. Jamais. Por quê? Nunca. Porque a totalidade determina as partes. Sim. Veja, o problema isso filosoficamente, o problema desse livro que tem é o seguinte, veja, mesmo que você tenha essa situação absolutamente ideal, e vamos imaginar que não é uma geração de miliardários, são várias gerações de miliardários, olha, ainda assim, o homem vai ser um momento predominante na relação, os homens vão ser um momento predominante na relação, eles vão usar terno, as mulheres vão usar salto alto, vão se comportar e barará. E no final das contas, quem vai tomar as decisões decisivas, questões decisivas em relação à propriedade privada, vai ser o homem ou a mulher que ocupa o lugar dominante na relação, e o homem vai ser percebe? Uma relação de igualdade em cima da exploração do homem pelo homem não pode acontecer nunca. Porque, veja, essa relação de igualdade, ela só pode existir você reproduzindo a propriedade privada. Isso significa que necessariamente, veja, você tem que explorar, você tem que reproduzir essa relação entre os indivíduos. É inviável você... Ele falou que você está comprando muito tempo, que você para, não é isso? Não, de jeito nenhum, não entra na dele não, entendeu? Mas você percebe, não tem cabimento, isso é uma coisa absolutamente inviável. Se você for estudar casos concretos, você vai ver que essa possibilidade não existe. Veja, nem tudo que é possível e racional, que logicamente é verdadeiro, é possível. Vai estudar os casos, vai viver como vivem essas famílias. É uma loucura. Tá certo? É uma barbaridade. Para não dizer que o nível de alienação, você tem um consumo de bebida, de drogas, tá certo? De prostituição. É uma loucura a vida desses caras, tá certo? Mas lê o Grande Gatsby, tá certo? Você vai ver a miséria que é, humanamente falando, a riqueza desses caras. E aí, esta relação de dominação, de uma outra forma, se impõe da mesma maneira, a essência mesmo. Não tem como escapar disso. Veja, se fosse possível a gente superar a essência, depois eu vou falar mais sobre isso, mas a essência do gênero humano a cada momento histórico em relações singulares, seria perfeitamente possível dois indivíduos se amarem plenamente no seio da sociedade de classes. E não é. Tá certo? Não é. Até o jeito que a gente beija, até o jeito que a gente se relaciona na cama, tá certo? Tem a ver com isso, né?
Não brota espontaneamente da gente, tá certo? Tem estudos geniais sobre isso. A forma do corpo humano tem a ver com isso, né? É lindo, tem estudos geniais, não há tempo de entrar agora, né? Mas tem estudos geniais, assim. Só para dar um exemplo que é muito comentado, quando entre as duas guerras, após a Segunda Guerra Mundial, mulher de peito grande ficou sexualmente atraente, os peitos das mulheres nos Estados Unidos cresceram, o seio das mulheres cresceram. E a gente sabe disso pelo tamanho dos sutiãs que eram vendidos. Depois, a partir da década de 60 e 70, diminuiu. Se vocês pegarem as pinturas das mulheres no século XVIII, do século XVII, do século XVII e do século XVIII, o que era bonito era mulher de cintura, não de cintura fina, de cintura larga, porque eram as mulheres que eram boas de ter filho, etc, etc. Então, o que era bonito era, depois quando você vai chegando para o século XIX, é a mulher de cintura fina, e a cintura da mulher a larga e a fina, e os homens também, né? Então, é muito curioso como essa interação se dá. E é muito mais rica do que eu não tenho tempo, infelizmente, de entrar agora, mas tudo isso que eu estou dizendo para vocês é mostrar como esta relação ela vai se tornando tão constitutiva das nossas personalidades, das nossas individualidades, que a gente até tem dificuldade de reconhecer de quão profundo se transformou, de tão profundo que é, percebe? E do ponto de vista da sociologia contemporânea, a decadência ideológica da burguesia, do ponto de vista da sociologia contemporânea é uma confusão infernal, porque sempre assim, você pega um ou outro caso e a partir de um outro caso que você descreve daquele jeito, você faz uma generalização indevida e pronto. Você diz, não é possível. Para ilustrar isso, porque a criminologia tem um acúmulo. Quer dizer que eles têm vários estudos que tentam resolver os problemas com intervenções. Há uma demonstração de que a transferência da propriedade do imóvel para a mulher comprovadamente é um instrumento sozinho, a determinação que mais afeta a diminuição da violência doméstica. Uau! Consenso na criminologia, tanto na criminologia crítica quanto na etiológica, ou seja, a melhor estratégia que o Estado tem para diminuir a violência contra a mulher não é campanha de educação, não é que a propriedade imobiliária seja na titularidade da mulher. Então, às vezes parece que essas teses contradizem a lógica da propriedade privada, né? Mas nesse caso, nem sei se tanto, né? Porque a gente está dando para a propriedade privada e isso está diminuindo Mas há um certo... uma coleção de exemplos antropológicos, uma coleção de... eu ia dizer laboratoriais, mas de experiências, porque a criminologia vive muito tateando, tentando fazer com que isso module. Então, às vezes, há afetações que parecem contradizer a tese central. Claro. Um dia vocês me chamam, a gente faz uma longa discussão sobre a família monogâmica, certo? A gente discute e tal, eu volto a reler algumas coisas que escrevi uns anos atrás, volto a reler algumas coisas, tá certo? Mas é uma discussão apaixonante, né? Porque de fato é a discussão sobre, bom, o que nós vamos fazer com o nosso amor, né? O que a gente vai fazer com a nossa capacidade de amar. No fundo, essa discussão, né? Vira, brincando um pouco, mas vira meio que uma terapia de grupo, né? Nos cursos com as meninas do MST era muito engraçado, chegava uma hora do curso que elas falavam, nossa, quer dizer que a minha relação com fulano não tem futuro. Puxa, eu achei que fosse possível, sabe? Era muito comum, tá certo? Chegou um momento, ai meu Deus, quer dizer que a gente se ferrou, né? Muito engraçado, né? Claro. E aí vira meio que uma sessão, né? Engraçado, não, pera assim, também não é assim, o amor é possível, existe, é real, é um puta sentimento, a gente tem que viver, né? Mas claro, tem esse limite que a gente vai viver também, né? Não tem saída. Mas é uma discussão bonita para Dedéu. Tranquilo? Avanço? Nossa, como o tempo voa, né? O que vocês vão fazer da meia-noite às 4? Eu já estou achando que o negócio é a gente ia no sujinho, comia voltava e a gente da meia-noite às 4, tá certo? Se der tempo a amar, né? Se der tempo a amar. Se der tempo para amar, imaginou? Eita, tá certo. Avanço? Então veja, o Lukács ele vai dizer, veja, se a gente pegar do ponto de vista do desenvolvimento da totalidade social, então da reprodução da totalidade social, o que a gente vai ter que com o aparecimento da sociedade de classes, a gente tem o aparecimento de uma enorme quantidade de complexos sociais que não existiam anteriormente. E aí ele volta e fala, isso demonstra para a gente com muita clareza a relação entre o trabalho, que é a categoria fundante, e a totalidade social. Veja, só pode existir essa quantidade de complexos novos porque apareceu o trabalho da agricultura e a pecuária, apareceu o trabalho excedente e a partir daqui você pode ter a exploração do homem pelo homem.
Quando esta transformação no intercâmbio material do homem com a natureza aconteceu, quando essa transformação no trabalho aconteceu e surgiu o trabalho excedente, você tem a possibilidade do surgimento, a possibilidade e a necessidade do aparecimento de um enorme complexo, de um enorme número de complexos sociais que você não tinha antes. O Estado, a família monogâmica, a propriedade privada, a burocracia, o exército, a cidade que não existia antes, a partir daí, tá certo? Os grandes impérios, tudo isso não existia antes. E esses novos complexos, eles só podem existir a partir das possibilidades e necessidades objetivas e subjetivas que estão sendo produzidas por essa transformação no modo do trabalho. Então, o trabalho é fundante por causa disso. Mas atenção, você tem necessidades e possibilidades que estão surgindo do trabalho que o próprio trabalho não pode atender. Veja, você vai ter a exploração do homem pelo homem, você tem a necessidade do trabalho alienado, você tem a necessidade de manter o trabalho alienado. Para você manter o trabalho alienado, é fundamental você ter uma relação entre os seres humanos que não é mais uma relação dos seres humanos com a natureza. Pense no direito. Você tem que ordenar as relações sociais de tal forma a tornar possível esta forma de transformação da sociedade, essa forma de trabalho. Esta é uma necessidade que brota do trabalho, mas a relação com a natureza por si só não pode responder, não pode atender. Você tem que criar uma nova relação social que seja capaz de ordenar a sociedade de tal forma que torne possível essa reprodução, portanto, que torne possível a reprodução dessa forma de trabalho. Então veja, o fato do trabalho ser fundante não quer dizer que a sociedade é redutível ao trabalho, percebe? O fato do trabalho ser fundante só significa que ele gera necessidades e possibilidades que vão ter um impacto na reprodução da sociedade mais intenso, mais profundo, mais prolongado do que vai ser nas necessidades e possibilidades que vão sendo produzidos nos outros complexos. Mas só quer dizer isso, não quer dizer que o ser social, que a totalidade social seja redutível ao trabalho. E nem quer dizer que as necessidades humanas, as possibilidades humanas da totalidade social e do indivíduo sejam redutíveis ao trabalho, possam ser todas resolvidas na esfera do trabalho. Isso é impossível. A única coisa que o trabalho faz, e é muita coisa, mas a única coisa que o trabalho faz é transformar a natureza nos meios de produção e de subsistência sem os quais não tem existência humana. Só faz isso. Mas para a gente ser capaz de realizar determinadas formas de trabalho, a gente precisa ter determinadas formas de relações entre os seres humanos, determinadas formas de organização da sociedade. E essas formas de organização da sociedade só podem ser mantidas, reproduzidas, criadas, se forem surgindo outros complexos que não são mais trabalho, que são complexos puramente sociais. É uma relação entre seres humanos e não entre os seres humanos e a natureza. Tranquilo? O Lukács vai dizer que você tem a posição teleológica primária, que é quando você transforma a natureza, e a posição teleológica secundária, que você tem a relação entre seres humanos. Claro, não tem nenhum ato de trabalho fora da sociedade. Não tem nenhum indivíduo que não faça parte da sociedade, não tem nenhum ato de trabalho fora da sociedade. Então, toda a posição teleológica primária, ela convive com posições teleológicas secundárias e vice-versa. Mas há uma distinção entre elas. E essa distinção é fundamental para a gente entender, por exemplo, o processo de luta de classes, a política, o Estado, as relações afetivas, a sexualidade, a educação, a alimentação, vai embora. Tá certo? Todos os complexos sociais são complexos puramente sociais e que não são mais trabalho. Tranquilo? Legal? Posso avançar? Então veja, o que o Lukács... Vem cá, eu posso apagar? Ah, não apaga. Ih, não apaga. Eu esqueci desse detalhe. Se tentar com o pano agora, você não deve apagar. Mas deve apagar? Ela falou que se... Enfim, posso apagar assim? Se apagar. Não apaga assim? Paga? Não apaga. Ô pessoal, vocês podiam fazer um movimento para ter quadros negros de verdade de novo. Como é que pode dar aula sem quadro negro? E essa é uma descoberta que vem desde a Idade Média, né? Não, desde Roma, tá certo? Em Pompeia já tinha quadro negro. Tem que ter quadro negro, impossível. Mas dá para usar, assim, não tá bonito, mas... Dá para usar, né? Com essa caneta preta ali forte vai aparecer. É. Mas é uma pena, né? Porque tem um padrão bonito, né? Veja, ó que legal.
Veja, se vocês entenderam isso, é mais ou menos simples a gente entender o fundamental do desenvolvimento da humanidade até chegar ao capitalismo. Claro que o Lukács está fazendo, eu vou fazer também, é pegar uma série de atalhos, pegar as tendências históricas mais universais. Algumas coisas que eu vou colocar aqui que parecem que são lineares, diretos, não são, cheio de avanços e recuos, tá certo? Mas vamos dizer, o processo é fundamentalmente o seguinte, veja, as primeiras sociedades de classe vão ser o modo de produção asiático, e o modo de produção escravista. Veja, o que caracteriza o modo de produção asiático é que você tem uma forma de organizar o trabalho, que é o trabalho camponês, naquelas vilas, que vão produzir fundamentalmente cereais, porque lembra, são lugares que você tem uma densidade populacional muito elevada e você tem a possibilidade de fazer a plantação de cereais irrigados. Isso possibilita, veja, que você tenha uma produção de cereal que é capaz de manter uma área relativamente pequena, uma densidade populacional relativamente grande. E a partir daí, veja, a partir deste trabalho camponês, você tem a organização de uma sociedade que é basicamente articuladas em pequenas vilas, que vão plantar uma área ao redor dessa vila, e a relação com a classe dominante é uma relação que se dá, a extração do trabalho excedente se dá por meio imediatamente político. Quando vem a colheita, a classe dominante vem com seu exército e coleta o imposto. E a classe dominante estabelece esse imposto, tá certo? E isso é o processo de exploração. Em contrapartida, a classe dominante garante uma certa tranquilidade militar, uma certa paz militar para esta aldeia. Então, em troca desta paz militar, dessa dominação militar, você tem esse processo de exploração e, claro, toda vez que o camponês, por algum motivo, se nega a pagar aquele imposto, tá certo? Corta-se a cabeça imediatamente e resolve o problema pela violência mais direta. A grande característica do modo de produção asiático é que a produção excedente ela não é dirigida para a produção de mercadorias. Então a classe dominante ela vai acumulando uma quantidade de riqueza que ela vai acumulando, ela não vai produzir mercadorias. Na China ela vai fazer a muralha da China, grandes palácios. No Japão vai fazer grandes palácios, tá certo? Lá na Índia você vai fazer os grandes templos. E a coisa mais curiosa que tem é que quando a população começa a crescer e essa área não dá mais conta de atender aquela população e pagar o imposto, o que a classe dominante faz é fazer com que esta aldeia crie uma outra aldeia exatamente igual, num vale próximo, mas exatamente igual. Você tem a rua principal fica em tal direção, a casa do professor fica no mesmo lugar, a casa do padre fica do sacerdote fica no mesmo lugar, exatamente igual. E você vai reproduzir outra vila exatamente igual, e outra, e outra, e outra. E a forma de plantar, a forma de adubar a terra, a forma de fazer seleção de semente é algo que se mantém por milhares e milhares de anos. Então é uma forma de reprodução social que lembra, é uma brincadeira, mas o Engels fala disso, o Lukács repete, mas isso, né, tem que ser entendido com uma certa sensatez. Lembra um pouco a reprodução do mesmo da reprodução biológica, né? Uma aldeia gera outra, gera outra. Claro que é uma reprodução social, claro que tudo isso está acontecendo, claro que não é uma reprodução biológica, mas é uma sociedade que tem uma característica que ela é capaz de sobreviver durante milhares e milhares de anos. O modo de produção asiático ele vai ser destruído com a penetração do capitalismo a partir do século XVIII, do século XIX, fundamentalmente. Mas até a gente chegar à boa entrada do século XX, você tem setores inteiros da Ásia que ainda são modo de produção asiático e que funcionam dessa forma, tá certo? Que vai ser destruído pelo capitalismo. Ao lado disso, você tem o surgimento do escravismo. Veja, não tem espaço aqui, mas se a gente fizesse um mapa mundi, vocês vão ver uma coisa curiosa. Você tem modo de produção primitivo em boa parte da Ásia, em boa parte da África, em boa parte das Américas. Você tem modo de produção asiático em largas porções da Ásia, numa parte da África importante, numa parte da América importante, né? Então, e você tem o escravismo só ao redor do mar Mediterrâneo. Se você olhar para o planeta Terra, o escravismo é um modo de produção que ocupa a menor área, menorzinha que tem. Mas o escravismo tem uma enorme vantagem. Veja, o escravismo ele já começa a produzir o excedente vai sendo dirigido para a mercadoria. E isso significa que você tem um processo de desenvolvimento que vai ser inteiramente distinto. Como é que dá o desenvolvimento do modo de produção escravista? O escravo,
ele fica com o mínimo minimorum daquilo que ele produz. E porque ele fica com o mínimo minimorum daquilo que ele produz, ele não tem nenhum interesse naquela produção. Lembra que o escravo, ele é um instrumento de produção, ele não é um ser humano? Ele entra nessa relação de produção da mesma forma que entra o cavalo, que entra a enxada, é um instrumento de produção. E para fazer esse instrumento de produção produzir, você trata ele como instrumento de produção, coloca um cara com um chicote nas costas e obriga ele a trabalhar. Então, veja, o jeito dele afirmar a sua humanidade é ele sabotar a produção o tempo inteiro. Ele é o pior trabalhador explorado que uma classe dominante pode querer, que ele sabota o tempo inteiro. Isso significa que para a classe dominante aumentar a sua propriedade privada, ela só tem uma alternativa. Ela tem que aumentar a quantidade de escravos e para isso ela tem que aumentar a quantidade de área que ela planta. E por causa disso, toda a sociedade escravista, ela necessariamente tem a forma de um império. Então, se vocês pegarem o modo de produção escravista, você vai ter a Babilônia, que se desenvolve entre crise, o Egito, que se desenvolve entre crise, daí a Pérsia, aí a Fenícia, a Grécia, depois Cartago, Roma, e com a Roma a crise de todo o modo de produção escravista. Então, veja, toda a sociedade escravista, ela tem que necessariamente ter a forma de um império, e toda a sociedade escravista necessariamente tem um processo de expansão e de decadência. Isso é determinado pelo trabalho escravo. E veja, por que você tem a decadência? Porque o processo de expansão militar implica no aumento do custo do exército, portanto do Estado, mais rapidamente do que a riqueza que é produzida. E vocês entendem isso com facilidade. Veja, para dominar um pedaço de terra, vamos imaginar que você precisa de 50 soldados. Para você dominar outro pedaço de terra exatamente igual, você precisa de mais 50 soldados. Mas daí você precisa de soldados para fazer a comunicação, para levar alimento, para levar munição, para levar, percebe? Então você tem 50 e mais soldados. Mais 50, mais, percebe? Então, o exército cresce muito mais rapidamente do que a expansão territorial. Melhor dizendo, que a produção da riqueza que vem pela expansão territorial. Então, chega um determinado ponto que a classe dominante, tá certo? Não tem dinheiro para pagar o exército. Quando ela não tem dinheiro para pagar o exército que é assalariado faz greve, deixa de reprimir os escravos. Se os escravos não são reprimidos, a base econômica se desorganiza. Desorganizando, a classe dominante não tem dinheiro para pagar o exército. O exército, entra num processo de decadência que é o final do império. Todas as sociedades escravistas têm essa dinâmica por causa disso. E claro que são sociedades muito diferentes. Entre a Babilônia e Roma, tá certo? A diferença é muito grande. Mas vocês percebem que esta forma de trabalho impõe necessariamente, em todos os casos históricos foi assim, impôs necessariamente esse limite neste padrão de desenvolvimento, de expansão e crise, expansão e crise, expansão e crise. Tranquilo? Quando a gente tem a crise do Império Romano, veja, se fosse só a crise do Império Romano, a gente ia ter mais cedo ou mais tarde o aparecimento de um outro império escravista. O problema é que, mas o que aconteceu é que, deixa eu pegar mais um validado, o que aconteceu é que com a crise do Império Romano, a crise do Império Romano coincide, olha que loucura, os acasos lá da história, com a expansão da China. A China, por uma série de condições históricas e geográficas, ela só pode se expandir em direção ao norte. Ela invade a Mongólia. Os mongóis, pressionados pelos chineses, eles não podem ir para o norte porque tem a Sibéria, frio para dedéu. Eles só podem ir em direção à Europa. Então eles invadem os povos da Europa Central. Estes povos, vários deles, os varegues e magiares eram mais importantes, vão migrar em direção ao Império Romano, vão invadir o Império Romano que está em crise. Então o Império Romano em crise não consegue mais manter as fronteiras, os bárbaros começam a entrar. Nesse mesmo momento, os godos, visigodos, ostrogodos, os godos todos, daquela região que eles chamavam de Germânia, que hoje pega a Polônia, uma parte dos Países Baixos, Holanda, Bélgica, Alemanha, né? Os godos e ostrogodos, visigodos, eles começam a, pela primeira vez, vencer o Império Romano. Não dá para contar a história, mas é genial, tá certo? Eles vencem numa manobra militar brilhante, eles contornam o exército romano que está cercando eles, invadem o Império Romano, saqueiam Roma, tá certo? E ao mesmo tempo que está acontecendo, os vikings, lá na Noruega, começam um processo de expansão inacreditável. Naqueles barquinhos de vela quadrada, remo, os caras chegam no Canadá.
Os caras vão de lá para a Inglaterra, da Inglaterra para a Irlanda, da Irlanda para a Islândia, batem na Groenlândia, batem no Canadá, é uma loucura, tá certo? A história dessa epopeia é uma coisa incrível, tem lendas, tem contos, é uma coisa genial que os caras fizeram. Mas numa dessas eles começaram a saquear o norte da Europa, principalmente a Normandia. Então veja, o Império Romano em decadência, ele foi invadido por todos os lados. Ah, e ainda tem os mouros, os árabes, que se unificam, vêm pelo norte da Europa, pelo norte da África, destruindo o Império Romano no norte da África e invadem a Península Ibérica. Então veja, o Império Romano vira um campo de combate. Qual a única chance de sobrevivência do que sobrou do Império Romano? A classe dominante não tem mais poder militar, não tem força, violência para manter a escravidão. Então ela é forçada a fazer, digamos, um novo acordo, tá certo? É obrigado. Neste caos começa a surgir uma nova relação de produção que vai ser o feudalismo. Chama-se feudalismo porque as primeiras fazendas em que vai se estabelecendo essa nova relação, os romanos chamavam de feudos. Isso generaliza, depois vira o feudalismo, né? Os feudos vão ser principalmente no norte da Itália, naquela franja que é no norte da Itália e o reino dos francos.